Primeiramente, né, gostaria de dar novamente as boas-vindas e boa noite a todo mundo. Né? Meu nome é Gustavo, eu frequento o Centro Espírita Allan Kardec, também o Vicente de Paula aqui em Rio Negro. A gente trabalha nessa época de pandemia aí, todo mundo junto. E eu fui convidado pelo pessoal da equipe do Kardec a trabalhar hoje um tema nessas nossas lives aí, né? Nossas explanações high-tech, nossas reflexões em meio high-tech aí devido à nossa situação atual, que não dá pra gente deixar também de ter esses focos de luz de trabalho, né? Onde a gente tem a nossa contato com a nossa tão gostosa doutrina, né? Tão importante doutrina. Bom, a reflexão que eu trago para hoje, né, é uma reflexão sobre um texto de Emmanuel, que foi trazido para nós através da psicografia de Chico, né, do livro Fonte Viva, esse livrinho aqui. Né? O texto é Sois Luz. Esse texto, né, Emmanuel, ele vai trazer para nós uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Mateus. Passagem do Evangelho de Mateus 5, né, capítulo 5, versículos de 13 a 16, se não me engano. Mas é no capítulo, né? Obrigado. A gente fica nervoso, né, por estar na frente da câmera. Então, vou iniciar com uma prece, como é o nosso costume. A gente nas explanações começar com uma prece, acabei esquecendo agora. Mas vamos começar com uma prece, então, neste momento. A serenar os nossos pensamentos, a serenar os nossos corações, pensar em Deus e em Jesus, nosso divino amigo e mestre, irmão mais velho, pedindo apenas que olhe pelos nossos irmãos necessitados neste momento de transição que estamos passando. Que olhe por aqueles que se encontram nas ruas nesta noite fria, aqueles que se encontram nos hospitais, assolados por essa doença, ou não, por outras também. Que seus espíritos de luz levem seus bálsamos para aliviar e dar um lenitivo neste momento para esses nossos irmãos. E também, através do caminho da prece, agradecer pela oportunidade bendita do acesso à palavra do Cristo através de nossa doutrina. Mesmo que neste momento não tenhamos a alegria da presença física de todos, mas estamos todos reunidos através de nossas energias, através de nossos espíritos, e falando em nome de Jesus, suas palavras benditas. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, acompanhe-nos na atividade de hoje. Que assim seja. Desculpa o esquecimento da prece, eu não ter feito a prece antes. Mas então vamos retomar aqui o nosso tema da noite de hoje, que vai ser o quê? Faltam, né, só relembrando, é um texto chamado Sois Luz, texto 105 deste livro aqui, ó, Fonte Viva, que foi trazido de Emmanuel, né, psicografia do Chico. E novamente esse texto, o que ele vai estar trabalhando pra gente, o que ele vai trazer? Emmanuel pinça um trecho ali do livro, né, um trecho do Evangelho, onde ele coloca: Vós sois a luz do mundo. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 14. Para trabalharmos essa reflexão de hoje, eu tenho esse livro e também eu peguei o Novo Testamento com a tradução do Haroldo, né? É bem explicado, bem interessante para a gente trabalhar aqui.
Esse texto, então, Emmanuel pinça lá de Mateus, né, onde diz: vós sois a luz do mundo. E esse trecho de Mateus vem logo após o Sermão do Monte, onde Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, né? E ele está dentro de um capítulo que é intitulado aqui no livro no Novo Testamento do Haroldo como Missão dos Discípulos, né? Então é lá, ele está logo depois do Sermão do Monte e está lá, Missão dos Discípulos. Para a gente dar uma continuidade aqui, eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre a palavra discípulo, né? Quem é discípulo? Discípulos não eram somente os apóstolos. Discípulos, na realidade, são todos aqueles que seguiam a Jesus, que seguiam o seu evangelho, que naquele momento fisicamente o seguiam pela Galileia, né, pela Judéia da época. Seguiam e propagavam seu evangelho. Então, da mesma maneira, hoje, nós somos discípulos do Cristo, pois trazemos a palavra evangélica dele, seguimos seu evangelho, estudamos seu evangelho, então somos todos discípulos do Cristo. Então, esse trecho de Mateus dos evangelhos é para os discípulos, é para nós. Então, quando Jesus coloca ali, vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. Então, lá no livro de Mateus, né, nos evangelhos de Mateus, capítulos 5, 13 a 16, está inserido nesse trecho aqui, ó, missão dos discípulos. Vós sois o sal da terra. O sal da terra. Né? O texto da luz está no meio desse trecho evangélico aqui. O que é o sal da terra? Vamos imaginar, tentar fazer uma regressão lá, lá na época de Cristo, qual a importância do sal? Não somente no sentido, né, de tempero, não só tempero, né, de salgar, de dar o gosto salgado a alguma coisa, mas também no sentido de conservar. Pois o sal servia como conservante para tudo. Até hoje, utilizado, se pegar qualquer embalagem de produto que a gente tem aí, você vai ver lá sódio. Sódio é sal. Então o sal é conservante do material. Além de dar sabor, de dar um gosto, ele conserva. Ele conserva a carne, ele conserva o vegetal, ele conserva o alimento. Mas Jesus segue assim. Se, porém, o sal torna-se insosso, que se salgará? Se o sal se torna insosso, o que seria insosso aqui, pessoal? É sem gosto, sem efeito. Se o sal se torna insosso, o que salgará? Não vai salgar. Não vai conservar. Né? Vai perder sua função. Para mais nada presta. Senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ou seja, se o sal é insosso, ele perde sua função. Então ele vai servir para quê? Para ser lançado ao chão, para ser lançado ao solo. Então, aí vem o trecho onde Emmanuel pinça do Evangelho para a nossa mensagem dessa noite. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre o monte. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina a todos que estão na casa. O que seria, não se coloca a candeia, o que seria a candeia? A candeia era como se fosse aquela lâmpada do Aladim, assim, com um pavio, onde você colocava o óleo dentro e queimava, era o que iluminava as casas na época. E o módio era uma unidade de medida de mais ou menos 35 litros, que era utilizado no tempo romano. E também era dado o nome de módio para como se fosse um vaso, que tinha esse tamanho, de mais ou menos 35 litros, onde a candeia, quando apagada durante o dia, era colocada embaixo do módio. Ele virava o módio de ponta cabeça e guardava a candeia ali dentro. Normalmente o óleo era guardado
nesse vaso, nesse módio. Quando estava vazio, guardava-se a candeia lá dentro. Então, quando Jesus fala, nem se acende uma candeia, ou seja, não se acende uma luz colocando-a debaixo do módio, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam todas as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás no céu. Isso está no Novo Testamento, a tradução de Haroldo Dutra, no caso, né, todo o Novo Testamento, o livro de Mateus, lá na página 50. É esse texto evangélico que a mensagem que a gente vai trabalhar hoje à noite, sois a luz, vai trabalhar. Porque o que é essa luz? O que é essa luz? Então vamos dar uma sequência no nosso texto lá. Quando Cristo, vamos lá? Quando Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Seus discípulos, nós, não os apóstolos apenas, todos nós que seguimos a Jesus. Está aqui, ó. Assinalou-lhes tremenda responsabilidade na terra. Por quê? Porque nós somos a candeia. Nós somos a luz que ilumina a casa, que ilumina o escuro. Só que qual é essa claridade? Qual é essa luz? É a luz evangélica. É a luz da missão do Cristo, do que ele veio nos ensinar. Essa responsabilidade que foi nos dada, né, é entregue a todos aqueles que se dispõem a seguir o Mestre, seguir seus passos, seguir seus atos, fazer o que o Mestre fez, copiar ele no máximo que nós possamos copiar. E aí traz um pequeno pensamento para nós. Nós somos luz? A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve invariavelmente à custa do combustível que lhe serve de base. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Emmanuel, como a gente vê lá no livro Há 2000 anos, tem a sua encarnação, né? Com Públio Lentulus, ele foi contemporâneo, né, de Cristo. Ele viveu ao mesmo tempo de Jesus, encontrou Jesus, inclusive, como a gente viu através da psicografia do Chico. E Emmanuel lembra bem do que era isso. Qual que era a função da luz na época? Quando ele coloca aqui salvar vidas, varrer sombras, é isso mesmo. Hoje a gente olha para o céu, ainda a minha esposa hoje comentou comigo, a Michele, puxa, eu queria ir conhecer o deserto do Atacama para poder ver as estrelas. Porque aqui a gente não tem mais uma visão do escuro. Nós não vivemos no escuro total para ter uma noção do que é o escuro e da força da luz de uma candeia. Apenas. Ela varre a escuridão. Ela salva vidas. Não só pensando no sentido de um médico precisar de uma luz, mas naquela época os animais selvagens eles não se aproximam da luz durante a noite, porque é uma coisa estranha. Eles estão acostumados com a luz da lua, não com a luz de uma fogueira. Então os animais não se aproximam. A luz salva vidas. E aqui ele coloca, à custa do combustível que lhe serve como base. Se nós somos luz, qual é o nosso combustível? Emmanuel segue. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. A lâmpada acesa aqui atrás, que sim, consome a luz elétrica que vem da usina. A candeia queimava o óleo através do pavio. À medida que nós gastamos nosso combustível para ser luz,
Esse combustível que a gente traz na nossa boa vontade, na nossa alegria de compartilhar a missão de Jesus, a palavra de Jesus, o Evangelho. Sem aquele espírito de vanglória. Não, eu estou fazendo, eu preciso que me vejam fazer. Nós temos que fazer, muitas vezes. E Chico, Jesus dizia, né? Chico, aliás, acho que ele dizia que tinha que sempre chegar e sentar no fundo, para não ser visto e sair, sem ser visto também. Né? É você se abnegar, algumas vezes deixar de lado um pouco sua vontade, para poder cumprir o que Jesus colocou para nós. Porque dava vontade, sei lá, na hora de ir para o centro, por exemplo, ir para um churrasco, para uma pescaria, viajar bastante, mas às vezes tem que pensar, nós temos que estudar a palavra do Cristo, nós temos que trazer isso para o nosso dia. E quando a gente tem esse contato evangélico, nas nossas atitudes também, nós nos reabastecemos do combustível. O que é esse combustível? Esse combustível é amor. É o amor mais sublime que temos. É o amor mais puro que temos. E esse amor mais puro que temos, nós remontamos a Deus, nosso Pai. Que é puro amor, pura infinita bondade, justiça. Mas nós, como somos terrenos, precisamos de alguma coisa física. Então Deus nos deu Jesus, que esteve aqui entre nós. E foi a representação pura de amor. Foi um sol encarnado. Eu vi uma palestra do Haroldo, onde um dia ele diz assim, que quando Jesus encarnou na Terra, foi o mesmo impacto do dinossauro que destruiu, do meteoro que destruiu os dinossauros. Esse impacto foi tão grande, mas foi um impacto de amor. Que ele começou a mudar a psicosfera do planeta apenas por aqui ter encarnado. Tamanha luminosidade dele. Jesus veio edificar o reino de Deus nos nossos corações. Através do seu amor. Seu amor que foi deixado para nós, as gerações agora, que não nos lembramos do tempo, que possivelmente estávamos lá com ele, né? Encarnados lá, espero que tivesse tido oportunidade de estar lá, não sei, né? Ele deixou através dos evangelhos. Nós já tivemos contatos com os evangelhos em inúmeras encarnações anteriores. E nessa hoje somos chamados a trabalhar ele. Então essa luz, esse combustível nós temos conosco. E quando ele começa a enfraquecer um pouco, a gente faz uma prece. A gente lê o evangelho. A gente se reabastece desse combustível para a nossa chama, para a nossa luz, para a nossa candeia. O amor evangélico de Jesus é combustível. Que quanto mais a gente despende luz, mais nós temos. Vamos para o próximo. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Novamente. Lembremos lá da época do mestre, quando tudo era escuro, quando você andava nas ruas era escuro, não tinham postes iluminados, era tudo muito escuro. Emmanuel estava lá também, e ele diz aqui, e a claridade seja do sol ou do candelabro. O que a gente tem com isso? Ela reconforta, ela protege. Imaginemos essa luz, o que nós demonstramos do Evangelho para os nossos irmãos. Como nós estamos agindo? Somos luz? Estamos demonstrando essa luz? Estamos falando essa luz? E para que a nossa luz brilhe forte, não só falar, mas agir também. Os nossos atos têm que mostrar o Evangelho de Jesus. Não somente nossas palavras. Porque não pode ser
Nosso discurso não pode ser raso, vamos dizer assim. Né? Nós temos que ter conosco sempre consciência, como diria Paulo, que temos uma multidão de testemunhas conosco. E essas testemunhas vêm até o que pensamos. Então temos que sempre vigiar. Vigiai e orai, dizia o mestre. Vigiai e orai nossos pensamentos, nossas atitudes. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Se nos comprometemos, pois, na lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar nossas forças na atividade incessante do bem. Como é que estamos nos doando na atividade incessante do bem? Isso dentro de casa, nesses momentos de pandemia, ficar aí tanto tempo em casa, em isolamento social, é complicado. Como estamos nos doando na atividade incessante do bem? Nem sempre essa atividade incessante do bem é você pegar e ir lá fazer uma doação, né? Mas é você socorrer um irmão, às vezes, bastando uma mensagem do WhatsApp para essa pessoa, que te deu vontade, lembrou dela naquele momento, recebeu uma mensagem numa mídia social, pega, encaminha para aquele amigo. Porque se você teve a intuição dessa mensagem, algum motivo teve para você ter ela. E se aquela mensagem você lembrou de alguém, às vezes está vindo um gatilho dos nossos irmãos espirituais, olha, ele está precisando disso também. Claro que a gente tem que entender que quando vem pra gente, a gente é o primeiro a precisar. Gosto muito de ver palestras do Rossandro Klinger, onde ele diz, a boca mais perto da minha orelha é a minha. Então o que eu estou lendo aqui é para mim. E estou dividindo com vocês a nossa reflexão. Então quando a gente recebe uma mensagem, lembra de alguém, na maioria das vezes é primeiro pra gente e depois para eles. Tem uma história que diz que Divaldo reclamou um dia com Joana, que a Joana escrevia muita coisa para todo mundo, né? Livros psicografados, e ele nunca recebeu nenhuma mensagem. E daí Joana respondeu, quem quis publicar foi você, todos eram para você. Foi você que recebeu. Você leu todas. Então nós recebemos todas as mensagens sempre. Mesmo quando a gente pensar ir para o outro. Né? Então a gente tem que sempre ser luz. Nas nossas atitudes, nos nossos atos, no que nós fazemos. Trabalhar incessantemente à nossa disposição para atividades do bem. Para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Ou seja, para que a boa nova brilhe, para que ela resplandeça a luz. Aí você pensa, mas eu não faço tão pouco. Mas seja uma luz de candeia. Seja a luz de uma vela. Tenha teu combustível firme. E você vai iluminar o local. Porque você vai acender a luz dos outros. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Essa agora pega pesado. O que é lâmpada morta? É uma lâmpada apagada. É a candeia colocada sobre o módio que Jesus fala na passagem de Mateus. Ou seja, você tem a luz, você tem a possibilidade de iluminar, mas não ilumina. Você tem contato com o Evangelho do Mestre, né? Para aqueles que estão me assistindo que não são espíritas, o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus, você tem contato com eles e não ilumina. Guarda para si. Não tem sacrifício. O que é o sacrifício? É às vezes aquele nosso irmão que a gente considera meio chato de escutar. Vem conversar com a gente dá uma esquivada e sai de perto. Quando às vezes só o que ele precisa é conversar um pouco com a gente.
É aquele momento em que você critica alguém, que você fala de alguém, que todo mundo faz. Nesse momento você não está iluminado, você é lâmpada morta. Sacrifício vem de sacro ofício, trabalho sagrado. Nós transformamos sacrifício numa coisa ruim. É trabalho sagrado, sacro ofício, sacrifício. Via de regra, sacro, sagrado, trabalhar para Jesus. Trabalhar para o bem. Quando isso foi ruim? É lâmpada apagada. É o módio sob a candeia. Você pega e coloca dentro de um vaso a sua vela. A sua luminosidade se esconde. E você não pode. Você tem contato com a palavra do Cristo. O que você faz? Você ilumina. Você espalha essa luz. Não se esconde uma cidade edificada sobre uma montanha. Não se esconde. Como é que se esconde uma cidade edificada sobre uma montanha? Imaginemos a cidade, o Evangelho do Cristo, edificada sobre uma montanha, e nós estamos lá. Fazemos parte dessa edificação. Somos seus discípulos. Não tem como esconder. Nos colocamos como seu discípulo, nós temos que trabalhar o que ele nos deixou para trabalhar. Seguindo com a nossa leitura de Emmanuel aqui. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. O que isso quer dizer? Busquemos a Deus dando o melhor de nós para os outros. João, se não me engano, é uma passagem de João que diz: mente aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo que vê. Mente quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama seu próximo que vê. É pesado. João diz isso, João Evangelista. Temos que dar sempre o nosso melhor para as pessoas. No que nós formos fazer, dar o nosso melhor. E sempre tendo a máxima do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Por quê, pessoal? Você não vai fazer para ninguém, né, o que você não quer para você. É chovendo molhado, eu sei, todo mundo conhece muito isso, mas é sempre bom a gente estar lembrando disso. Então, se a gente tomar uma atitude, falar alguma coisa, hoje com essas coisas de mídias sociais, postar alguma coisa, responder um post, pensar o seguinte: e se fosse eu recebendo essa mesma resposta? Fosse eu recebendo essa mesma atitude? Outra coisa é não julgar. Se não me engano, é Edivaldo que diz: não podemos julgar porque se não fizermos o mesmo, se já não fizermos o mesmo, faremos. E se não o fizermos, não sabemos o que é passar pela situação. Jesus não julgava ninguém. Inclusive ele dizia: eu não vim pelos sãos, vim pelos doentes. É essa a luz evangélica. Sigamo-lo auxiliando indistintamente. Sigamos auxiliando a Cristo indistintamente. Auxiliando como? Como a gente está conversando aqui. Perdoando, não ofendendo, amando ao próximo, estendendo a mão quando é preciso. Nem sempre isso será com bens materiais, ou quase sempre não será. Quando for com os bens materiais é fácil a gente ajudar. O difícil é a gente ajudar
e entender a necessidade. Essa aqui é pesada, né? Essa aqui é pesada. Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. O que é isso? Não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem efeito. Sem proveito, perdão, sem proveito. Ó, tá falando sem efeito, é sem proveito. Não tem como aproveitar. O que é perquirição, pessoal? Perquirição é você fazer uma investigação minuciosa, você se prender a alguma coisa que não vai te trazer proveito nenhum. Proveito material? Não. Proveito espiritual. Nós temos que nos lembrar que nós não somos um corpo em uma experiência espiritual. Nós somos um espírito em uma experiência corporal. Nós estamos aqui de passagem para conseguir o máximo possível de experiências, de aprendizados com quem nos cerca, para assim aumentar a nossa luz, brilhar mais a nossa luz e evoluir ao Pai. Estamos fadados à angelitude. Estamos fadados a ser anjos. O pessoal até não gosta do termo fadado, né? Porque parece coisa pesada, mas não. É o nosso destino. Uns mais rápido, outros mais devagar. Mas a gente vai. Isso é certo. Então aqui diz, ó, não nos detenhamos em conflitos ou perquirições sem proveito. Nesse momento agora, o que temos tido de conflitos, porque muitas vezes é fácil a gente discutir com uma tela aqui, ó, uma câmera. Eu estou me vendo aqui somente. Eu não estou discutindo com uma pessoa com sentimentos. Muitas vezes eu estou com o celular, né, escrevendo para alguém. Essa pessoa não tem sentimentos aqui. Isso aqui não tem sentimentos. Mas quem recebe a mensagem tem. Será que eu estou sendo luz quando mando algumas coisas? As brigas em família que tem dado nesse momento, as divisões nisso daqui, tem proveito? É luz? Ajuda a brilhar a nossa luz? Como é que nós estamos nos nossos grupos sociais? Às vezes basta uma palavra mal colocada para uma pessoa fragilizada, uma palavra errada, estraga todo um trabalho infinito feito. Não precisa nem de uma atitude, uma palavra. E às vezes se prendemos a coisas e discutimos aquilo que nós nem vamos, não nos interfere no dia a dia diretamente, mas nós estamos ali discutindo. Estamos ali discutindo. E o que isso me traz de proveito? Não material, espiritual. Às vezes, uma discussão tola, uma palavra mal colocada, compromete uma encarnação inteira, onde está se aproximando dois espíritos que, por um acaso, estão ali se acertando agora. Mas eles brigam e se afastam. Aí vão ter que vir de novo. Às vezes por uma palavra mal colocada. Um desculpe que não foi falado. Porque eu me prendi em alguma coisa sem proveito. Em que isso nos ajuda? Em nada. Muito cuidado, pessoal. Nós devemos ter. Nós não somos luz dessa maneira. Como somos luz? E Emmanuel encerra o texto com a seguinte frase: Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. O que nós podemos pensar disso? Dessa última frase. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre. E a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Jesus falava para todos.
não escolhia para quem falar. Jesus era a luz. Iluminava tudo por onde passava. Seu evangelho é a luz. As pessoas que seguem, os discípulos, nós, discípulos de Jesus, somos luz. Buscamos nosso combustível no evangelho do Mestre, no seu amor. E não só no amor do Mestre, como no amor que temos por outras pessoas juntos de nós. Que enquanto nós amarmos, quanto mais nós amarmos, melhor o nosso planeta ficará. Estamos nesse momento de transição planetária. E muitas vezes confundimos pregar o Evangelho, algumas pessoas gostam de fazer piada, com aqueles irmãos nossos de outra orientação religiosa que batem a nossa porta no domingo de manhã e vêm falar. Você está preparado? Mas não é só isso. E é muito importante isso também. Mas não é só isso. Isso me lembrou, quando eu estava estudando para a gente fazer essa apresentação hoje, de uma passagem que eu vi muito tempo atrás, sempre que eu vejo ela eu gosto de lembrar dela, que é de Francisco de Assis. E quando eu recebi eu compartilhei a mensagem. Dizia mais ou menos assim: evangeliza sempre. E se preciso, fala um pouco. Ou seja, nós devemos evangelizar nos nossos atos, em como nós somos. Nós somos candeia, nós somos luz. Imaginemos assim, ó, eu vi, ó, estava estudando para hoje, e eu vi uma situação bem interessante, onde uma palestrante que estava trabalhando no mesmo tema, ela colocou que na cidade dela tinha uma ponte e muitas pessoas se suicidavam. Elas iam lá naquela ponte para se matar. E uma família um dia foi lá e esticou uma faixa na ponte, um pedaço da ponte onde o pessoal se jogava. E dizia assim: existe alguém que ama você. Se você precisa, venha falar comigo. Essas pessoas que colocaram, essa família colocou, foi luz. Nós não precisamos projetar para nós sermos faróis como Chico, Madre Teresa, Gandhi. Nós podemos ser luz. Pequenos pontos de luz que iluminam um ambiente. Fazendo um pouco todo dia, somando a nossa claridade, a claridade de todos, seremos um dia uma luz muito forte. Então não nos esqueçamos, meus irmãos. Sejamos luz. Busquemos a palavra no Evangelho do Cristo. Nesse ano, que a gente foi trabalhar no início do ano, lá no ERG, teve uma música que me tocou muito. Hoje eu comentei com a minha esposa ainda, com a Michelle, sobre essa música. Ela me tocou muito. Se chama Corações Tarefeiros. E eu vou tocar pra gente escutar, porque tem uma parte muito interessante nessa música, que eu acho linda, essa música linda, onde ela fala o seguinte: a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. A obra do Evangelho Jesus deixou para nós. Ele começou a edificar. Agora nós temos que assentar sobre essa base. Nós temos que ser luz. Nós temos que iluminar o ambiente com nossa luz, com nossos atos. Vou pegar um outro exemplo, bem próximo, assim, nosso. Zilda Arnes, aqui de Curitiba. Que pessoa estupenda que ela foi. Mas nós não precisamos ser como ela. Basta que um dia a gente saia e veja alguém até meio cabisbaixo e a gente dê um bom dia para ela. Começamos devagarinho e todos somos luz. Naquela pequena atitude que a gente tem. Então deixa eu só localizar a música aqui para tocar para nós. Eu já tinha separado ela aqui, agora eu perdi. Vamos lá.
Vamos ver aqui. Eu já tinha localizado a música agora. Aqui, tá aqui. Então eu vou tocar essa música pra gente, é do Carlinhos Conceição, chama-se Corações Tarefeiros. Passando o anúncio aqui. Então, pessoal, com essa música eu encerro a minha explanação de hoje, nosso tema dessa noite. Agradeço a todos que estiveram aqui comigo hoje. Peço desculpa pelo nervosismo, por mais que eu trabalhe com tecnologia, quem me conhece, a gente fica um pouco nervoso ainda, né? É a primeira vez que eu faço uma live assim. E com essa música linda, né? Baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. Sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. Ausência de amor, não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem. Não há quem não possa, é de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa cristã. Que a obra de Jesus, mas a tarefa é nossa.
com a mensagem dessa música, para pensarmos nessa noite, como diz ali, né? Que a obra está batendo a porta. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Vamos acerenar nossos pensamentos, pensar em Deus, em Jesus. E agradecer pela oportunidade bendita de aqui estarmos reunidos no dia de hoje. Uma vez mais tendo contato com essa sã doutrina que nos traz o Evangelho de Jesus. Agradecendo pela oportunidade. Agradecer por todas as bênçãos que recebemos todos os dias. E muitas vezes nem mesmo sabemos. Agradecer pela oportunidade de ser luz em nossos dias, iluminar nossos irmãos que precisam. E pedir a Deus, novamente, olha por aqueles que se encontram em desespero neste momento, seja pela doença, nos hospitais, em casa. Auxilia nossos irmãos, dai forças a eles, os que apoiam, aqueles que se encontram adoentados. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram em queda, seja nas ruas, nas drogas, nos ambientes de prostituição, nas prisões. Encaminha a eles um lenitivo de luz, para que neste momento possam encontrar a luz em seus caminhos. Pedimos a Ti, Senhor, também, que nos faça luz, nos dê a força necessária e o entendimento para a missão que nos colocamos. Muito obrigado, Senhor. Se conosco hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado novamente, pessoal. Uma boa noite. Todos tenham muita paz. Que Jesus os acompanhe. Sejamos luz com o combustível do Evangelho, meus irmãos. Uma boa noite.